Fala, time! Bom, hoje vou mostrar para vocês um pouco mais sobre o indicador bandas de Bollinger, tá? É um indicador interessante para a gente ver um pouco sobre tendência e até mesmo sobre consolidações, tá? Eu acho ele um ótimo auxiliar na hora de fazer uma análise, principalmente para quem está começando. Até comentei essa semana nos meus stories sobre ele. Então vou falar um pouquinho aqui sobre ele. Ele é composto por 3 linhas, tá? 3 linhas, a gente tem então a linha interna, aqui basicamente é uma média de 14, ok? É o mais padrão desse indicador, é vir com um período 14, também se usa um pouco de 20 também, tá? Mas geralmente é 14. E a gente tem também linhas externas, tá? Que são as bandas de Bollinger, tá? Com um desvio padrão, isso vem lá da estatística, quem já estudou estatística conhece um pouquinho mais sobre o desvio padrão, variância, desvio padrão, tá? Isso é muito usado até na indústria, né, automobilística e tudo mais, não só na automobilística, mas na indústria como um geral, tá? Que é o desvio máximo que aquela peça que foi produzida pode ter, tá? Quanto menos ela tiver esse desvio, melhor, justamente porque, né, se tem um padrão. Então essa peça provavelmente não vai estragar ou vai se adaptar certinho ali no que foi proposto a ela, tá? Então, quem estuda estatística estuda um pouco mais sobre desvio padrão, variância e tudo mais, tá? Aqui, então, a gente tem essas bandas externas, que são justamente esse desvio padrão de 2, tá? Quando a tendência tende a engrenar, as bandas se abrem, tá? As bandas se abrem para cima ou para baixo, ó, tá? Então, veja só, aqui ela está alongando, tá? Se a gente olhar aqui também, né, aqui ela alongou para cima e ao mesmo tempo para baixo, tá? E aí o que acontece? Conforme vai consolidando o mercado, conforme ele vai lateralizando, as bandas de Bollinger, olha só o que elas vão fazendo, ó. Aqui, claro, né, ele calculou junto com o dia anterior, então teve esse salto, é como se tivesse um candle daqui até aqui em cima. Depois ele foi fechando, ó, devagarinho. Provavelmente aqui tinha 14 candles, né, porque ele parou de contar aquele último lá. E aqui ele já começou a consolidar, né, já começou a mostrar a banda correta do dia, ó. Então dá para ver que aqui nesse local a gente tem uma consolidação mesmo, ó. A gente tem um caixote. Tá? Então, conforme vai estreitando essas bandas, ele vai nos mostrando consolidações. Ó, veja que aqui ele deu um pico para baixo, as bandas começaram a se abrir, para cima e para baixo, tá? E aqui ele voltou a ficar lateralizado, as bandas foram espremendo novamente, tá? Então é um ótimo indicador para a gente perceber justamente essas consolidações. Tá? E após essas consolidações, vamos marcar aqui esse caixotezinho, ó, esse caixotezinho aqui, deixa eu ajeitar ele, aqui, ó, toques aqui, aqui os corpos pararam ali nele, voltou a cair, então a gente pode botar aqui assim também. Quando tivemos o rompimento do caixote, as bandas de Bollinger se abrindo, era um indicativo, né, até de fazer uma boa entrada aqui de venda, tá? Poderia ser feita uma entrada de venda aqui nos 5 minutos, baseado nas bandas de Bollinger. Eu, particularmente, não faço setups, tá, baseado só em bandas de Bollinger. Eu prefiro operar price action e atualmente, na verdade, eu nem tenho mais usado bandas de Bollinger também. Como dito no começo desse vídeo, eu acho interessante para quem está iniciando, tá? Porque vai facilitar para enxergar esse tipo de padrão no gráfico, tá? Esse padrão de consolidação que às vezes muita gente tem dificuldade. Então, quando as bandas começam a se espremer, naturalmente, se o preço não tem variado muito, nem para cima nem para baixo, o desvio padrão também tende a acompanhar, tá? Se isso aqui fosse uma indústria, seria o local perfeito. Pô, a peça está começando a ficar bem encaixada. Claro que no mercado, lateralização não é legal, né? A gente não quer uma padronização, a gente quer algo muito pelo contrário, que varie mais para cima ou para baixo, tá? Tem essa divergência sobre esse comparativo que eu estou fazendo. Então dá para ver que aqui dá uma queda, né? Geralmente tende a respeitar as bandas, mas também um dos setups aí que muitos traders ensinam é o que? Justamente o rompimento dessa banda, né? Quando fecha um fora, a gente já pode pensar em fazer uma entrada nessa região aqui que eu estou mostrando, tá?
Então, necessariamente aqui era o mesmo local mais ou menos onde eu também faria uma entrada de price action, né, de rompimento de caixote. O mercado então fez quedas, né, basicamente acima da banda inferior. Depois ele começou a consolidar, veja só, mais uma vez uma consolidação. E as bandas, olha ali como elas começam a se espremer, né? Quando começou a consolidar, ó, tô aqui em cima, tô aqui embaixo, as bandas se fecharam e mais uma vez o padrão de caixote aconteceu. Aqui mais uma vez também, ó, mais um caixote aqui, tá? Aqui também, tá? Isso vai se repetindo. Aqui eu não vou considerar porque era justamente aqueles momentos de circuit break, tá? Aqui também basicamente, tá? Nem chegou a ser bem um caixote aqui, não foi tão perfeito, mas as bandas também espremeram, tá? Então dá pra ver que ela se alonga, né? Ó, mais uma vez fechou fora, tá? Pode ser considerado, porque essa aqui era uma resistência muito importante lá no gráfico semanal, tá? Essa linha roxa aqui da tela. O preço então consolidou aqui embaixo, fez um triângulo, rompeu para cima, ó, entrada, tá? Acabou batendo lá na outra resistência de cima, voltou na LTA e continuou subindo, ok? Então esse era o indicador bandas de Bollinger, espero que tenham gostado desse vídeo, deixem o like, deixem o curtir, tá? E compartilhem esse vídeo, valeu? Obrigadão!